Meus amigos, nós estamos no tema Eu Costumava Ser Perfeito. Nós estamos estudando um tema relacionado a um livro. Esse livro tem o título Eu Costumava Ser Perfeito, de um doutor chamado George Knight. Nós estamos no último capítulo dessa série, porque o último domingo, que será o próximo domingo de agosto, o último domingo de agosto, nós teremos uma programação muito especial aqui na igreja. E eu queria convidar você para estar aqui com a gente. Nós teremos uma cerimônia de Santa Ceia aqui. A cerimônia de Santa Ceia, na nossa comunidade, nós fazemos dividido em duas partes. Ela começa com uma primeira parte que a gente chama de cerimônia da humilhação, uma cerimônia de entrega, de perdão, que é uma cerimônia de lava-pés, que é onde nós vamos lavar os pés uns dos outros, assim como Cristo fez com seus discípulos ali em João capítulo 12. Se você tiver dúvida, corre ali, você vai ver que Jesus ele diz assim, assim como eu fiz a vós, vocês também podem fazer uns aos outros. Então, se você deseja participar da nossa Santa Ceia, eu convido você para estar aqui às 18 horas, no próximo domingo. No momento que ocorrem as classes bíblicas, nós não teremos as classes bíblicas, nós teremos um momento de Santa Ceia aqui na igreja, e a gente vai começar com lava-pés. Geralmente tem uns louvores, tem algumas salas e espaços aqui na igreja que ficam separados para que os casais possam fazer os lava-pés. De repente você tem algum irmão que você precisa pedir perdão, você tem essa semana agora para fazer esse exercício. Você corre lá com ele e fala, meu querido, falhei com você, minha querida, já peço o seu perdão para você chegar aqui, tinindo, de repente você já pode até lavar o pé dele ou dela, e eu tenho certeza que vai ser bênção, combina antes. Esse é o momento para nós renovarmos. A Santa Ceia é um convite a todos os crentes. Pastor, mas eu não sou batizado na igreja. Você pode vir, você é muito bem-vindo. A Santa Ceia é para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador pessoal. Mesmo que você não seja batizado na igreja, você pode e deve participar. E você é convidado a participar fazendo um único exame no coração. O exame de não estar fazendo a Santa Ceia só por uma proforma. Porque eu estou aqui e eu estou fazendo a Santa Ceia. Não. Você participa entendendo o que está acontecendo, pedindo perdão. E toda vez que a gente faz isso, a gente está anunciando que Jesus Cristo em breve vai voltar. E por isso eu queria convidar você, próximo domingo, para você estar com a gente. A partir das 18 nós começamos a cerimônia de lava-pés e pontualmente às 19h30 a gente vai começar a programação de entrega dos emblemas e toda a nossa doxologia para a Santa Ceia. Então fica aqui meu convite. Domingo que vem, você é convidado a trazer sua família, estar aqui com a gente. Nós vamos nos preparar para ter uma linda festa com a presença do nosso Deus. Nós estudamos durante essa série, nós estudamos um texto em especial, texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, verso 48, o último versículo do Sermão do Monte, onde Jesus termina colocando o sarrafo da atitude humana, do coração humano no nível mais alto. E ele coloca assim, portanto, sede perfeitos, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe, nós aprendemos ao longo da série que existe leis que foram dadas por conta do contexto humano, mas existe a essência da lei, que é o amor. Nós aprendemos também que existe, por exemplo, perfeição, e que é possível ser perfeito dentro de uma esfera de perfeição, mas não perfeito absolutamente, porque perfeito de forma absoluta, somente Deus. Nós teremos uma perfeição de que forma? De forma madura, amadurecimento. Imagina só você encontrar um jovem de 18 anos com o dedo na boca. Mamãe, não tem neném. Não é estranho? É estranho, porque não é normal você ver alguém de 18 anos ou de idade mais avançada igual um bebê. O normal é que ele seja mais maduro. E isso, inevitavelmente, tem que acontecer na nossa vida espiritual. Inevitavelmente, por conta do meu convívio com Cristo, eu vou me tornando mais maduro. E a palavra teleios, que é a palavra que aparece aqui, é justamente esse significado, me tornar maduro como Deus é. Porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E nós vimos no último encontro que existem pecados
e existe um pecado em específico. E que é possível viver sem pecar, mesmo pecando. E se você faltou o nosso encontro do domingo passado, muito possivelmente a equipe de mídia vai disponibilizar isso na internet. O pastor Hugo já me disse que já foi feito as edições. E dentro em breve vai estar lá, você vai ver que existe uma forma de você continuar nessa terra, vivendo sem os seus pecados serem computados como um pecado de fato, mas sim como um erro que Deus vai perdoando se você tem um coração querendo acertar no alvo, mesmo errando. E é melhor não explicar muito, porque senão você não vai querer assistir. E por último, para que a gente tenha, de fato, entender o que é o tema da perfeição, como é possível ser perfeito, mesmo numa condição pecaminosa que nós temos, eu queria trabalhar um último tema, e eu preciso explicar, eu acho que existe um texto em especial que vai trazer para a gente uma elucidação daquilo que a gente entende, daquilo que a palavra de Deus vai colocar como perfeição. E esse texto se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 16, que diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? O sábio Salomão aqui está dando um conselho muito simples, muito pontual, porém profundo ao extremo. O sábio Salomão está dando um conselho assim: você tem que ser equilibrado. E essa palavra é um pouco problemática porque, na grande maioria das vezes, quando a gente pensa em equilibrado, a gente pensa em ser equilibrado entre o certo e o errado, equilibrado entre o bom e o mal, né? E eu não acredito que essa ideia de equilíbrio é a ideia bíblica. Eu acredito que a ideia de equilíbrio, ela é dentro do certo. Eu li já faz muito tempo, não lembro quem era o autor, me veio aqui na mente, que ele diz que andar em equilíbrio seria como andar na verdade plena. E andar na verdade plena, esse autor diz que é como andar em cima de uma gilete. É muito difícil, é muito complexo. E por isso, quando o sábio Salomão vai dizer isso, ele diz assim, que é importante que o equilíbrio ocorra em cima de uma verdade, no certo, nem justo demais, porque senão você vai estar querendo cobrar uma coisa que nem você é, e nem relapso demais, porque senão você está se destruindo a si mesmo. Nós precisamos ser equilibrados. Mas a pergunta é, como que eu posso ser equilibrado? Como que eu posso ser perfeito se eu tenho tendências para fazer as coisas erradas? Se eu sou tentado a fazer coisas erradas? E o último tema, não menos importante que os outros, é um tema que se encontra no meio do livro. Esse não é o final do livro, ok? Inclusive, eu quero dizer para você que a gente não exauriu aqui todos os temas do livro. E por isso eu queria desafiar você a estudar esse livro. Eu costumava ser perfeito, não é mais vendido nas lojas brasileiras, dificilmente você vai encontrar num sebo. E o último tema, que é o capítulo 4 desse livro, ele vai falar que tentação não é tentação. E você se lembra muito bem, você que vem acompanhando, que o autor desse livro ele vai brincar com as tentações, ou pecados com P minúsculo, e tentações com T minúsculo, e pecados com P maiúsculo, ou perfeição com P maiúsculo, ou tentações com T maiúsculo, como sendo coisas diferentes. E o que de fato o autor quer dizer aqui? Ele quer dizer que roubar um carro, ele quer dizer que assistir um filme impróprio, talvez comer açúcar demais, jogar futebol, podem ser tentações, mas não é a tentação com T maiúsculo. E Cristo, a vida de Cristo vai exemplificar exatamente isso para mim e para você. O que de fato é a tentação? E por isso eu queria convidar você a continuar lendo alguns textos que eu vou projetar aqui na tela. Esse texto é um texto muito emblemático para mim, se encontra em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Aqui nós temos uma chave para nós entendermos o que é a tentação com T maiúsculo, a mãe das tentações. O texto diz claramente que Cristo se esvaziou, e aqui está uma palavra-chave que não aparece aqui, mas é subentendida aqui, que é a palavra voluntariamente. É uma palavra-chave para nós entendermos isso aqui. Porque voluntariamente Cristo se esvazia é exatamente aquilo que ele deixa de fazer por não ser Deus, em benefício próprio. Quando ele vai para o deserto da tentação, ali no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, vai dizer que Cristo foi tentado em todas as coisas, à semelhança de nós, só que sem pecado. Como que ele foi tentado em todas as coisas? Porque a primeira tentação que Cristo teve foi uma tentação que para mim seria muito fácil. Transforma essas pedras em pães. Para mim é galho fraco, eu não consigo mesmo. Não dá para testar isso comigo. Mas com Cristo, sendo Deus, se esvaziando de ser Deus, ele poderia ter feito aquilo rapidamente. Nossa, lembrei da minha filha agora. Eu lembro da minha filha pequenininha, estalando o dedo e assobiando. Nossa, como é que pode, né? A gente precisa entender algo muito simples aqui. Quando Cristo se esvazia, ele está abrindo mão daquilo que ele podia ser. E é exatamente isso que o texto vai dizer. A possibilidade sedutora de seguir a própria vontade do seu poder era o que estava em xeque aqui. E é exatamente isso que George Knight vai trabalhar no livro. Ele vai dizer bem assim: na Palestina, duas coisas sobravam: pedras e pessoas com fome. Cristo poderia facilmente ter resolvido o problema dele, convidando o pessoal para o deserto e transformado pedras em pães, e ele seria proclamado rei facilmente, muito fácil. Ele fez isso de um outro jeito, multiplicando pães e peixes, e o povo ali no capítulo 6 de João já tentou resolver o problema. Bora, vamos transformar ele em rei. E ele dizendo assim: olha, eu tenho que dar a minha vida. E Pedro toma a frente e diz assim: como que você vai entregar sua vida? Jamais isso vai acontecer. E aí Cristo diz para Pedro assim: olha, afasta-te de mim, Satanás. Perceba que Cristo o tempo todo, voluntariamente, ele está caminhando para onde? Para a cruz, para a morte, para sair da potência que ele tinha de ser Deus. Sabe, no momento de maior angústia, Cristo olhou e disse assim: se possível, passa de mim esse cálice, porque não dá, está muito forte, mostrando totalmente a sua humanidade. Ele não estava fugindo da cruz, mas ele estava dizendo: nossa, é muito difícil, é muito pesado. Mas faça-se a tua vontade. O tempo todo Cristo está dizendo: não precisa ser do meu jeito, pode ser do jeito do Pai, deve ser do jeito do Pai. Não bastasse isso, Cristo é colocado em cima da cruz. E ali as pessoas passam e dizem bem assim: ué, você não salvou todo mundo? Salva-te a ti mesmo, desce aí e a gente vai crer. E a sorte daquele povo é que era Cristo, porque se fosse eu, já tinha resolvido aquele problema. Tinha descido só para mostrar que tinha poder. Fogo do céu antes, né? Para dar um enredo ali. E a história com certeza seria diferente se fosse eu. Graças a Deus, não era Daniel, não era você. Era o nosso Salvador, que aceitou ser humilhado, abrindo mão da própria vontade, voluntariamente entregando todo o seu potencial, toda a sua vontade, para que se cumprisse a vontade de Deus. Onde Adão falhou, fazendo a vontade dele, Jesus foi vitorioso. George Knight continua dizendo bem assim: o pecado é uma rebelião, é a quebra da relação com Deus, que entroniza a minha vontade, aonde era para ser a vontade de Deus.
toda vez que nós estamos permitindo que a minha vontade ocupe o lugar supremo, eu estou aceitando uma tentação com T maiúsculo. Essa é a mãe das tentações, é fazer a minha vontade. A palavra religião, do grego, do latim, significa religare, significa religar. Quando nós estamos ligados a Deus, que Deus está conectado em nós, que Ele está dentro de nós, que Ele faz a vontade dEle, de fato nós estamos sendo religiosos. E não cumprindo ritos, não fazendo ações que a gente acha que tem que ser feito, ou cumprindo requisitos para que eu possa ser salvo, para que eu possa me tornar perfeito. Não, eu deixei de fazer tal coisa, eu não sou mais tentado com isso. Não, pastor, esse tipo de tentação não me abala mais. Essas coisas não me abalam mais. Eu tenho um amigo aqui na igreja, em algumas conversas com ele, ele me disse que o problema da humanidade se resume em 3 letrinhas. E-G-O. Ego. Nós somos egoístas o tempo todo. As coisas precisam acontecer do meu jeito. Só que a palavra de Deus tem um imperativo. Quando a gente vai para Filipenses, quando a gente vai para outros textos, Romanos capítulo 6, vai dizer exatamente isso, que inevitavelmente cada discípulo precisa se crucificar, precisa entregar a sua própria vontade e receber uma novidade de vida na cruz de Cristo. Na morte dele, na morte do meu eu, nasce um novo homem, um novo cristão. Mateus capítulo 24, Jesus, capítulo 16, o verso 24, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, Jesus disse, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, o texto correlato, versículo 23, ele diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, Paulo entendendo esse enredo e entendendo a constância disso, porque Jesus, ele disse que é todo dia, a cada momento, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia a dia, não é de vez em quando. Tem gente que parece que só quer a morte do eu de vez em quando. Paulo entende isso, ele diz assim, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu querido, minha querida, por 13 anos eu tentei, com esforço próprio, fugir de toda e qualquer tentação. Por esforço próprio eu tentei ser perfeito. Eu lembro de ter escrito uma carta para minha esposa, eu assisti um seminário, eu tive um professor muito gente boa, chamado Elias Brasil. Hoje ele é chefe do BRI, que é o Biblical Research Institute, da Igreja Adventista. Ele é um camarada assim, extremamente inteligente, um dos homens mais inteligentes que eu conheci, biblicamente falando, manja muito. E eu fui muito próximo dele, eu era consultor de informática, ele não confiava em mais ninguém do colégio, ele me confiava para ir comprar os computadores dele. E por causa disso eu tive algumas benesses, né? Eu consegui pagar algumas disciplinas na turma de mestrado, ainda sendo estudante de teologia. Por conta de ser funcionário, eu não consegui pagar as turmas no período normal, eu demorei um tempo a mais, não sei se você se lembra, o pastor Sandro deve ter falado isso, acho que no primeiro momento. E eu demorei 1 ano a mais porque eu tive que fazer na turma de mestrado. E por conta disso eu assisti algumas aulas que estavam fora do escopo natural do SALT ali, do seminário. E uma dessas aulas abriu minha cabeça de um jeito assim, fantástico. E eu escrevi uma carta para minha esposa nessa aula, dizendo, gatinha, de agora em diante, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, tal. Escrevi para ela, entreguei. Falei, você não precisa fazer igual eu estou fazendo. Você pode seguir do teu jeito aí, mas eu, de agora em diante, eu vou ser assim. E foi uma luta, porque eu decidi ali naquele momento parar de comer algumas coisas. Decidi cortar por completo, não ia mais comer carne. No primeiro momento deixei de comer pão branco. Sabe, foi um negócio bem forte para mim, bem forte mesmo.
E eu vivi por 13 anos achando que eu estava me tornando melhor. E o pior de tudo isso é que eu comecei a olhar para as pessoas, olhar para minha esposa e para todos que estavam ao meu redor, e eu julgava as pessoas baseado na minha perspectiva. E por 13 anos eu fui muito frustrado até chegar no penúltimo distrito que eu estive, e cheguei nesse último distrito muito frustrado com Deus, brigando com Deus, com raiva de Deus, achando que eu não merecia a maneira pela qual Ele estava me tratando, que eu não merecia, porque eu era melhor, eu me julgava melhor, eu não merecia aquilo. E sabe, eu tentei com as minhas próprias forças ser perfeito, e eu comecei a magoar pessoas sendo rude, sendo arrogante, e provar para os outros e para mim mesmo que era possível me tornar melhor. E essa é a tentação. A essência da tentação é colocar a minha vontade, a minha decisão no lugar de Cristo. E aqui, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você que não há problema nenhum você querer ser melhor, ok? Não há problema nenhum. Não há nenhum problema. Você querer ser um melhor pai, um melhor marido, comer melhor, fazer exercício melhor, você tratar melhor as pessoas, trabalhar melhor, não há problema nenhum. Não tem nenhuma dificuldade. Você querer imitar Cristo em todas as coisas. O problema é você não ter o mesmo espírito. Esse é o problema. É não estar dentro de você o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Esse é o real problema. Fazer todas as coisas certas pelo motivo errado se chamava antigamente fariseu, saduceu. Eles queriam ser perfeitos, um monte de lei. O problema é que o sentimento que estava dentro era completamente o contrário. Você lembra o que Cristo disse? Sepulcros caiados, por fora bonito, por dentro podre. Devia ser o amor de Cristo, aquilo que me motiva a ser melhor. Devia ser o sacrifício de Cristo, aquilo que me faz ser um cristão melhor, um pai melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor, um estudante melhor. Devia ser o amor de Cristo e não provar para mim mesmo que eu sou melhor, ou que eu sou capaz. Tem um livro que eu gosto muito, já li ele uma dezena de vezes, chamado Caminho a Cristo. É um livro que todo ano eu preciso ler esse livro. Eu queria desafiar você, talvez você não consiga ler o livro todo de uma vez só, mas leia esse capítulo, capítulo 5. Esse capítulo chama Consagração, na versão mais antiga. A versão mais nova é um nome meio diferente, eu não lembro. É que eu geralmente pego a minha versão que já está toda marcada, e eu gosto de ver as minhas marcações e relembrar algumas coisas. Mas na página 43 do Caminho a Cristo, Ellen White diz assim: a batalha contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. É um trabalho do Espírito Santo, meu querido e minha querida. É uma entrega constante, mortificando o nosso eu, levando essa vida aos pés da cruz. A tentação com T maiúsculo é justamente a vontade de não caminhar para a cruz, de não entregar, de manter a minha própria vontade. A cruz está apontando que eu tenho que ser mais humilde, que eu tenho que ser mais perdoador, que eu tenho que ser mais amoroso. Mas a minha vontade, a minha maior tentação é não ser isso, é ser eu mesmo. Todos os dias nós passamos pelas mesmas tentações que Jesus passou. Todos os dias. Nós somos condicionados e levados, testados a fazer a nossa vontade. Existem só dois caminhos. No deserto dessa vida, só dois caminhos. Ou você faz a vontade de Deus, ou você está fazendo a sua vontade. Não existe outro caminho. A maior tentação
é fazer a minha vontade. Fugir da cruz é um dos nossos maiores desejos. Ter o controle, manter a minha autonomia. Hoje nós tivemos uma visita especial, um grupo de líderes convocados pela comissão da nossa igreja. Foi até uma área onde nós teremos um retiro espiritual. Vai vir aí, depois vai ter uma novidade para a nossa igreja. Um retiro espiritual no ano que vem. Nós já estamos programando, nós fomos nesse lugar hoje. E no meu carro foi uma família em especial, foi a família da Catiúcia, o Daniel e a filhinha. A Catiúcia e a filhinha estavam atrás, a menina numa cadeira especial, e o Daniel do meu lado. O Daniel, um rapaz forte, não sei quantos já viram aqui, malha pesadamente, o braço dele bem bruto, e ele segurou naquele negócio do meu carro que eu achei que ele ia arrancar aquilo. E eu não estava andando tão rápido, mas eu percebi que ele afundou o pé como se tivesse um freio, sabe? Naquela parte ali do carona. Ele sabe, toda pessoa que sabe dirigir, né? Quando senta daquele lado ali é complicado, né? É complicado, eu sei quando a minha mulher está dirigindo e eu sento daquele lado, nossa, é muito complicado. Não porque ela dirige mal, porque ela dirige muito rápido. E eu fico o tempo todo, Jesus, né? Mas ela dirige muito bem, é sério. Todas as vezes que bateu o carro, fui eu. Então, ela é réu primário. A verdade é que a gente não gosta de perder o controle. A gente é o motorista desse carro, que é a nossa vida, e a gente o tempo todo quer estar no controle. E Deus, Ele quer justamente o contrário. Deus quer estar no controle e quer que a gente fique do lado, confortável e descansando, não quebrando as coisas, querendo controlar, não querendo... O problema é que nós estamos longe disso. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 8, verso 10, se porém Cristo está em vós, dentro da tua mente, dentro da nossa mente, o corpo, na verdade, está o quê? Morto. Se Cristo está dentro de nós, dentro da nossa mente, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. No capítulo 12, na ocasião em que Cristo está explicando justamente do lava-pés, ali, João capítulo 12, no verso 24, ele diz assim, em verdade vos digo. Se você já viu essa expressão em verdade, é porque Cristo quer dar uma ênfase aqui. Ele está querendo chamar a sua atenção para alguma coisa. Ele diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Ele não germina. Mas se morrer, produz muito fruto. E aqui é exatamente isso que Cristo quer dizer. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que haja fruto. Se nós não morrermos, não há fruto. Ele continua dizendo no verso 25, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Você percebe o paradoxo que Cristo está trazendo aqui? Olha o verso 26. O verso 26 diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o quê? O meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O cerne da vida cristã é o voluntariado, é servir, é o amor ao próximo, é abrir mão da própria vontade. É uma coisa muito diferente do que o mundo prega. E tem uma diferença, meu querido. Uma coisa é você ser morto num acidente, você morrer com uma doença, e outra coisa é você voluntariamente caminhar para a morte, para você ser cancelado. Tem um jornalista aqui em Manaus, eu acho que ele não era de Manaus, mas hoje é aqui, chamado Siqueira Júnior. Você já deve ter ouvido falar nele, um cara bem famoso. Siqueira Júnior, ele tem um slogan que ele diz que é CPF cancelado. Já viu? O CPF cancelado, na realidade, é um jogo de palavras que ele trabalhou em cima de um jargão bem popular que diz, bandido bom é bandido morto. Eu sei que você conhece, você está não querendo falar. Mas não tem problema. Eu quero me apropriar desse
desse bandido bom, bandido morto, e dizer que cristão bom é cristão morto. Cristão bom é o cristão morto. Porque o morto não sente fome, o morto não sente raiva, o morto não fica com dificuldade de perdoar, o morto não sente inveja, o morto não fica com raiva, o morto não fica com ciúme, o morto não tem vontade, o morto não tem querer, o morto... Vocês já viram aquele filme O Morto Muito Louco? Que é das antigas, que o pessoal amarra, né? Amarra o morto, ele sai andando com o morto assim, né? E aí qualquer coisa dá uma cena, pede o braço. Nós temos que ser o cristão morto, o bom, como é que eu falei? Cristão bom, é cristão morto, é o cristão que não dá trabalho, que não fica relutante querendo apertar no freio, puxa o freio de mão. É o cristão que não dá trabalho, é o cristão que de fato confia plenamente em Deus, não morre de ansiedade. É o cristão que entrega e descansa, morreu para si mesmo. Sabe, não é só o diabo que foge da cruz, nós também fugimos. Infelizmente, nós fugimos constantemente da cruz. Essa semana nós tivemos algumas perdas aqui na igreja. Nós perdemos a irmã da Danúbia, faleceu. E um dia depois faleceu a mãe da Silvia, esposa do Gibson, nosso ancião aqui da área de diáconos e também de estacionamento. E, nossa, como é ruim, que situação difícil, complexo. Essa semana também morreu um juiz bem famoso chamado Frank Caprio. Você deve ter já viu esse cara alguma vez. Esse juiz, ele é conhecido como um dos juízes, faleceu, se não me engano, na quarta-feira, como um dos juízes mais misericordiosos que passou, bem conhecido por sua misericórdia. Nessa história em especial aqui, essas duas mulheres, mãe e filha, elas estão explicando que elas não receberam uma multa e tal, e ele entende e cancela a multa ali, no caso, e diz que ia resolver de outra forma. E de repente essa senhora, a mais velha que está falando agora, ela vira para ele e fala assim: eu posso contar uma história? E aí o pessoal lá de trás: você vai passar 4 horas contando essa história, tem um monte de julgamento para ser aqui. Não vou passar 4 horas. E ela conta a história rápido, dizendo que os pais dela moravam na mesma rua que o pai dele. E ele recebia, a família ali dela recebia leite, o pai dele entregava leite. E ele fica muito emocionado, ele se lembra da história do pai dele, ele diz assim: eu lembro do meu pai, num determinado momento, que ele, os patrões dele disseram assim: olha, não tem mais como você entregar leite, porque a gente não vai te pagar por 2 semanas. E o pai dele decidiu continuar entregando leite, porque ele disse assim: enquanto tiver criança naquelas casas, eu vou continuar entregando leite. Você desconta do meu pagamento, mas eu vou continuar entregando leite. E ele se lembrou disso, ficou muito emocionado. E eu fiquei pensando assim, sabe o que faz com que uma pessoa tenha esse tipo de vontade, esse tipo de ação? Eu não sei se ele tem religião, eu não sei se ele é crente, eu não sei se ele é adventista, se ele é Sechonoei, espírita, eu não sei o que ele é. Mas uma coisa eu sei, e esse espírito eu conheço, chama o espírito da bondade, do amor de Cristo no coração. E eu e você precisamos desse mesmo espírito. Porque é isso que vai fazer com que a gente seja diferente. Porque senão, de outra forma, você vai continuar fazendo as mesmas coisas como se fosse antes. Você vai continuar querendo fazer a tua vontade. E isso precisa ser quebrado. A vontade do eu, essa vontade de fazer a tua própria vontade precisa acontecer. Você precisa mudar. Cristo abriu mão daquilo que ele podia fazer, de ser todo-poderoso, de ser um Deus todo-poderoso. Ele não fez isso. Ao contrário disso, ele usou da sua bondade, da sua misericórdia, abriu mão de ser Deus
e só quis fazer aquilo que ele tinha que fazer. Amar o próximo, entregar a sua vida. E eu queria fazer um apelo hoje. Um apelo simples. Nós somos convidados por esse mesmo Deus a ter o mesmo espírito. É um espírito de amor, de abnegação, um espírito de entrega, um espírito de misericórdia, um espírito que enxerga e que busca fazer a vontade de Deus de um jeito completamente diferente do padrão que esse mundo prega. Infelizmente, o padrão desse mundo é para mim, é o self. Se está bom para mim, pouco me importa o resto. Mas o que Deus quer é que a gente consiga olhar para o lado e veja o próximo e não seja dominado pela maior tentação. Porque se você for vencido, meu querido, pela tentação de fazer a tua própria vontade, todas as outras tentações vão ser galho fraco, vão acontecer inevitavelmente. Você e eu precisamos nos blindar da nossa própria vontade, assumindo a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo. Permitir que esse Espírito seja o Espírito que há dentro de nós. Aquilo que Paulo falou, haja em vós o mesmo Espírito, é o mesmo apelo que eu faço hoje. Haja em nós o mesmo Espírito, que houve em Cristo Jesus, que não quis os melhores lugares. Ao contrário disso, ele não usurpou ser Deus, ele se esvaziou, tomou forma de servo, para que eu e você não nos apaixonássemos por ele, porque ele tem todo o poder. Soren Kierkegaard conta a história exatamente desse jeito, que um rei se apaixonou por uma plebeia, e ele viu que a única maneira de se apaixonar é ele se tornando um deles. Porque se ele viesse com toda a honra, toda a glória, entrasse na casa de Deus, entrasse na casa do rei, automaticamente ela ia se apaixonar. Se ele fosse visitar com todo o aparato de rei, ia se apaixonar do mesmo jeito. A única forma é se ele fosse um servo, um plebeu, alguém normal. Ele se tornou um de nós, porque ele queria que nós tivéssemos algo diferente, que nós tivéssemos uma vida cheia de amor com o nosso próximo. Você vai ouvir uma música agora, pode vir para cá. Tem duas palavras que aparecem para coroa no texto bíblico. Uma palavra aparece, essas duas aparecem no texto bíblico. Coroa como diadema e coroa como estéfanos. A coroa como diadema é a coroa diária, diadema, como se fosse uma coroa diária. Os reis usavam uma diadema. Só que quando alguém ganhava alguma coisa, era vitorioso, quando de fato tinha vencido uma guerra, o rei não colocava uma coroa chamada diadema, ele colocava uma estéfanos. E é exatamente essa coroa que o apóstolo João vai falar em Apocalipse. Que nós vamos receber uma coroa chamada estéfanos. Só que para que a gente recebesse essa coroa, Cristo precisou colocar uma outra coroa, uma coroa de espinhos. Quando você estiver ouvindo essa música, eu queria que você pensasse nessa coroa que nós vamos ter, mas pensasse também na coroa que o nosso Rei do Universo tomou para ser um servo sofredor, pagando o preço que era para mim e você, naquele lugar, na cruz do Calvário. Entregue a sua vida, não demore, entregue, não resista, simplesmente tire a sua vontade e aceite a vontade de Deus.
Que bênção poder saber que o nosso Deus já pagou o preço. Tudo que precisava ser feito já foi feito. Não tem mais nada que precisa ser feito a não ser eu abrir mão da minha vontade e aceitar a vida de Cristo na minha vida. Caminhar para a cruz não é fácil. A morte de cruz para Cristo foi rápido, mas morrer na cruz leva tempo e demora. E eu e você precisamos fazer isso todos os dias. Queria convidar você, do jeito que você se encontra agora, para juntos nós orarmos, pedindo que Deus transforme a nossa vida. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tua graça, entendendo, Senhor, que aquilo que não pode ser feito por nós, tu já fizeste. Tu pagaste o preço de uma vida sem pecado, de uma vida que caminhou para a cruz o tempo todo, uma vida de renúncia. Ó Senhor, como é complicado, como é complexo. Dentro da nossa própria esfera, uma esfera minúscula, nós abrirmos mão da nossa vontade, do nosso querer. Mesmo no meio cristão, a gente percebe que o eu, muitas vezes, fala muito mais alto do que o Espírito de Cristo. Mas nós estamos te pedindo hoje, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia faça com que essa tentação, a tentação de não crucificarmos o nosso eu, não seja uma realidade em nossa vida. Que nós possamos, dia a dia, buscar fazer a tua vontade, buscar, Senhor, entregar a nossa vida em tuas mãos, buscar render a nossa vida por completo a ti. Que a tua graça continue repousando na tua igreja, que essa bênção seja estendida também aos nossos queridos. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.